Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo isso, não sei quando você está vendo isso, espero que seja rápido, recente, né? Para que a gente não deixe matéria acumular, né pessoal? Então vamos lá. Pessoal, uma coisa importante que a gente tem que ver e falar hoje, né? A gente estava falando sobre os estudos, né, da barragem de rejeito, sobre o planejamento e tal, a gente viu a questão de alguns problemas ambientais que isso pode causar, né? Mas a gente precisa entender que para que a gente possa fazer um bom planejamento da barragem de rejeito, já falei para vocês que quem, as pessoas que mais mexem com isso são os geotécnicos, mas faz parte de um processo de desenvolvimento de mina, né? Então a gente tem que entender que os estudos geotécnicos eles são importantes também para a gente. Por que isso na fase de desenvolvimento de mina, pessoal? Porque você vai fazer todo um projeto, você vai estar né, já tem um planejamento prévio sendo realizado e a partir de agora a gente vai botar em execução. Tá? Então a gente tem que ter toda uma noção de como isso vai funcionar. Todo mundo tem que estar junto, tem que estar casado. Tá? Então a gente tem que saber que para que uma barragem ela seja suficientemente segura, tem que ter um projeto garantindo a estabilidade dela. Né? Então, para isso que a gente precisa ter muito conhecimento do que está fazendo, e aí entra especializações em engenharia geotécnica, né? Entra a prática, que isso é o mais importante do que qualquer um desses cursos que você possa fazer, né? Você tem que estar lá, faz o curso, mas a prática que realmente vai te ensinar muito, né? Então, aí que a gente vem nessa crescente, né? Que a gente pode estar tratando. Então a gente precisa entender e saber disso. Então fazer esses estudos, né? Fazer um programa, né, de estudos geotécnicos, né? Onde os principais fatores analisados são a topografia, o clima, a geologia, a hidrogeologia, a hidrologia sísmica. Na aula anterior eu percebi que isso aqui estava com errinho, estava sísmica. Ó. Eu sempre falo para vocês com relação a TCC, essas coisas todas, que a gente vai fazendo e vai errando. E depois de um tempo você olha e faz, caramba, eu errei isso aqui, que besteira. Né? Mas isso é normal para quem escreve, para quem está nesse mundo aí da acadêmico, está escrevendo muito. Muitas vezes você lê alguma coisa, você acha que leu aquilo e está tudo certo, você vai embora. Mas o importante é que a gente sempre esteja revendo o que a gente está fazendo também para evitar esse tipo de erro. Nada a ver com desenvolvimento. De mina, tem a ver com desenvolvimento pessoal. Né? Além disso, a gente tem que ver com a estratigrafia, as propriedades físicas e químicas dos solos e das rochas, porque isso vai influenciar diretamente na estabilidade do que a gente está fazendo. Então esses fatores são normalmente correlacionados como parte das investigações de engenharia, geralmente tratados, né? E a gente tem os estudos geotécnicos do local, e isso é muito importante para que a gente possa fazer os nossos procedimentos futuros. Né? Então esses estudos geotécnicos eles têm dois estágios que a gente pode estar fazendo, onde o primeiro a gente faz as investigações preliminares, né? Onde a gente tem uma avaliação superficial do local, então é uma análise prévia do que a gente está fazendo. Tá? Então a gente vai lá, reconhece, vê quais são as potencialidades e os riscos daqueles pontos específicos para que a gente possa fazer uma barragem de rejeito. Né? Então a gente torna possível, nesse caso, a realização de uma comparação entre os locais alternativos, de forma que os mais adequados sejam selecionados para a investigação futura. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai analisar possíveis pontos onde a gente possa colocar nossa barragem de rejeito. Né? Então aí a gente começa a fazer as nossas análises a partir disso. E aí a gente começa a ver os pontos positivos e negativos em cada uma dessas áreas, como meio ambiente, economia, riscos que isso pode estar relacionado e assim por diante. Né? Então a gente vai fazendo essas análises para futuramente a gente selecionar de forma um ponto específico e trabalhar mais adequadamente sobre ele. Então é interessante a gente entender o dano potencial associado. Né? Então essa questão do dano potencial associado ele é muito importante. Por quê? Porque você vai ver o que aquela sua atividade está trazendo de risco, quais são os danos que ela pode estar causando. Então aí você vai analisar qual é o dano que pode ocorrer devido ao eventual rompimento, vazamento, infiltração do solo, mau funcionamento de uma barragem. Né? Então a gente vai fazer tipo, se acontecer um rompimento, até onde essa minha lama pode chegar? Isso numa barragem de ferro lá,
Minas Gerais, por exemplo. Até onde esse meu material ele pode escorrer. Né? Então eu vou fazendo análise de tudo isso que está acontecendo para que eu já esteja previamente preparado. Isso aí se chama análise de impacto ambiental, uma análise prévia. Tá? Na segurança do trabalho a gente chamaria de APR, análise preliminar de risco, para que a gente possa ter essas noções também. Tá? Então, isso é feito independentemente da sua probabilidade de ocorrência, podendo ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e ambientais. Então, vamos pensar que um depósito de lama de beneficiamento de baixa ornamental, ele é sim uma barragem de rejeito, né? Só que aí é uma classificação totalmente diferente, já é um material mais seco e tal. Ali o dano potencial associado é muito curto, porque se acontecer um rompimento, por exemplo, não tem o risco de uma grande massa correr, né? Então ali o dano potencial associado é bem pequeno. Qual é a probabilidade de acontecer? Muito pequena, mas se acontecer a gente sabe que não vai se espalhar por muito tempo, então você já tem esse dano potencial associado, que ele é feito de uma forma mais controlada, você já sabe sobre isso. Então é um fator que não se tem tanta gerência por parte do empreendedor quanto ao risco crítico, já que o DPA, o dano potencial associado, é inerente ao estado, como que está abaixo da nossa barragem. Então você tem que ter a noção também de como está acontecendo o processo de sedimentação, e o risco é crítico, como a barragem está sendo cuidada e gerida, e para se classificar a DPA a gente deve levar em consideração o uso e a ocupação atual do solo para que a gente saiba como que isso vai estar acontecendo no futuro. Então, de acordo com o artigo 5º da resolução do CNRH, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, número 147 de 2012, os critérios gerais a serem utilizados no DPA, a gente tem a existência de população ajusante com potencial perda de vidas humanas, né, que foi o que aconteceu, por exemplo, em Mariana e Brumadinho, né? A existência de unidades habitacionais, equipamentos urbanos ou comunitários nisso, a existência de infraestruturas ou serviços, que também aconteceu, né, no caso de Brumadinho, a existência de equipamentos e serviços públicos essenciais, como hospitais, escolas, essas coisas, a existência de áreas protegidas definidas em legislação como patrimônios históricos, né, área de preservação permanente, alguma coisa nesse sentido. Natureza dos rejeitos ou resíduos armazenados, é importante a gente saber quais são os tipos de material que estão sendo armazenados ali naquela barragem e o volume total daquela barragem. Então, para isso, a gente precisa entender quais são esses parâmetros e como eles estão funcionando, para que a gente consiga fazer uma análise mais completa do que a gente está vivendo. Né? Então, aqui, por exemplo, uma barragem de rejeito. Se a gente olhar aqui, tá toda bonitinha, toda certinha, tá. Mas se essa barragem romper, o que vai acontecer? Essa lama vai vir nessa direção, concorda comigo? Se ela vem nessa... Desculpa, eu tô meio gripado hoje, vai ser meio difícil até de entender minha voz. Mas se essa barragem romper, né, então vai vir nessa direção. E se vier nessa direção, a gente tem que tomar cuidado do que está ajusante, o que vem na sequência, né? Será que tem casa embaixo? Será que tem uma comunidade? Né? A gente tem que tomar cuidado nesses pontos específicos, e aí que a gente vai ver o dano potencial associado. Olha, nesses casos específicos aqui, vários alteamentos foram feitos, né? Então a gente pode observar os alteamentos passando aqui próximo. Né? Então aqui a gente tem que tomar cuidado também do que está para baixo. Concorda comigo? Né? Então nesse caso específico a gente a gente precisa controlar o que está acontecendo no momento de locar a nossa barragem de rejeito. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o caso de Mariana, né? Bento Rodrigues aqui embaixo, aqui onde tinha a nossa barragem, né? E o que acontece, se vocês olharem, a barragem e tem uma comunidade bem próxima, logo abaixo aqui. Então a lama ela correu nesse sentido, né? Então aqui, ó.
bem próximo da comunidade de Beto Rodrigues, e aconteceu o que a gente já sabe, né? Não precisa a gente ficar repetindo o tempo todo, porque você já tem amplo conhecimento disso tudo. O segundo estágio, a gente refere-se a uma detalhada investigação geotécnica do local que já foi escolhido, cobrindo todos os itens que já foram citados anteriormente, tá? Isso de forma detalhada o suficientemente para a execução de um esboço de uma barragem de rejeito, de forma econômica, segura e ambientalmente satisfatória, e que, além de tudo, a gente consiga cumprir tudo que as normas, né, estão exigindo. Não adianta nada eu fazer quase tudo, deixar um ponto específico da norma para fora, né, que não seja cumprido, que aí você pode estar se colocando em risco também desnecessário, né, podendo causar rompimentos e assim por diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Os fatores geológicos que podem afetar o esboço da barragem devem ser avaliados, e eles devem ter, por exemplo, evidência de deslizamento de terra, evidência de plano de falha na rocha, evidência de falhas, seja lá como for, nas nossas estruturas, provável permeabilidade da rocha. E isso tudo é importante, pessoal. Vocês certamente já viram isso se vocês fizeram geotecnia, né? Mas a gente tem as rupturas de solo, ruptura de rocha, que isso é bem importante, bem interessante que a gente saiba, tá? Mas vocês também bem estabilidade e tal. Também é interessante que a gente saiba como que isso pode estar acontecendo, né? Aquelas rupturas planares, os movimentos de massa, uma ruptura em cunha, né? Que a gente tem sinais que já são mais simples ou mais fáceis de ver com conhecimento técnico, que a gente pode garantir, né, uma atividade mais segura para a gente. Então, o exame local, em combinação com a interpretação de uma fotografia da área, propicia uma boa avaliação preliminar da geologia local, e assim a gente consegue garantir, né, um posicionamento mais adequado para a nossa barragem de rejeito, né. Com base nas investigações geotécnicas preliminares do local, é possível avaliar um ponto de vista geotécnico a relativa capacidade de locais alternativos examinados. Então aí, com essas análises prévias, a gente já consegue fazer uma seleção de qual é o melhor local, né, para a gente colocar nossas estruturas, para que a gente possa fazer a nossa barragem de rejeito de forma o mais segura possível. Então o ideal é que a gente sempre faça esses estudos em mais de um local, como já foi dito previamente. Né? Aqui, por exemplo, é uma barragem, né, nessa região aqui. A gente tem uma barragem de rejeito aqui, né, e aqui do lado a gente tem eu posso chamar de uma barragem de rejeito também? Sim, esse aqui é do beneficiamento convencional que a gente tem, e esse aqui é do sistema de hidrometalurgia, né, que é o que usa na última fase do beneficiamento, né, que a gente usa produtos químicos para fazer uma maior liberação mineral, né. Então aqui a gente tem uma última fase, né, do beneficiamento. Então são dois tipos de barragens diferentes que a gente tem, e a gente tem que tomar muito cuidado sobre como locá-los, né. Aqui eles são bem encaixados nesse ponto específico aqui, então no fundo de um vale, né, então fica bem mais tranquilo da gente estar trabalhando nesses pontos específicos. Tá, então a gente pode ver até por essa imagem aqui como, né, no fundo não vale exatamente, eles ficam bem presos. A grande questão é que os dois já estão chegando, ou pelo menos na época, né? Então, quando eu trabalhei nessa empresa, na época já estavam chegando no final da vida útil, né? Então tem que se tomar bastante cuidado nesses pontos específicos. Então deve-se observar que, devido aos vários fatores que impactam a seleção do local da barragem de rejeito, o local mais apropriado do visto geotécnico pode não ser o mais satisfatório, mas sim ele tem outras razões, como proximidade com áreas habitadas, conflitos com outros usos da terra e restrições ambientais, por exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ele pode ser bom de um lado e ruim de outro. Então, como eu falei, a gente tem que sempre pensar num conjunto de operações que caminhem, né, na mesma direção de forma satisfatória. Uma vez concluídos os estudos geotécnicos preliminares, definido o local, né, mais adequado possível, e tendo isso tudo sendo compatível com as exigências necessárias, faz necessária a realização de investigações
mais detalhadas, né? Então a gente precisa ter uma prévia e depois a gente vai fazer um outro estudo de uma forma muito mais controlada e muito mais é, uma forma muito mais específica, né? Para que a gente consiga garantir tudo isso que está acontecendo. Só um minuto, pessoal. Então, a gente sabe que esse nossa investigação detalhada, a gente precisa conhecer a estratigrafia do local, né, incluindo profundidade, espessura, continuidade e composição de cada um dos estados, porque dependendo de como seja, por exemplo, se ele tiver falhas ou não, e o meu rejeito ele for úmido, né, for molhado, essa água ela pode percolar. E se dependendo de como seja, eu preciso fazer aquela selagem por baixo da minha barragem, né? Eu preciso conhecer minha geologia local, incluindo história da posição de erosão, glaciação, itens como canais encobertos, estruturas de colapsos, cavernas, movimentos tectônicos e falhas, planos de cisalhamento, né, que isso tudo é bem importante e a gente tem que fazer um mapa geológico do local para garantir que você tenha o conhecimento de tudo isso. Porque, por exemplo, assim como eu falei dos estratos anteriormente, se eu tenho zonas de caverna, por exemplo, né, se eu tenho zonas de caverna, eu posso estar aqui causando essa percolação, né, e zona de caverna geralmente eu tenho um material mais frágil, né, e essa própria força que a minha lama pode estar fazendo, ela pode estar gerando danos a essas minhas cavernas, né, os estudos espeleológicos têm que ser feitos, porque geralmente ali a gente tem zonas mais frágeis, e aí se você, por exemplo, rompe uma caverna ou algo desse tipo, você pode estar destruindo um patrimônio histórico, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Além disso, a hidrogeologia do local, né, que a gente precisa conhecer quais são os aquíferos que estão ali associados, a determinação da espessura dos sedimentos inconsolidados, para a gente ver, por exemplo, zonas de recarga, essas coisas todas, determinação dos sistemas de fluxo de água subterrânea local e regional e a pressão piezométrica dos aquíferos, porque é justamente por onde essas águas elas vão estar correndo, como é que está funcionando, como que funciona naquele ponto específico. A infiltração, todos esses quesitos, para que a gente consiga garantir que o contato, né, da nossa barragem não chegue, por exemplo, no aquífero, por percolação, por infiltração. Né? Então aqui a gente tem um exemplo clássico de uma barragem, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, esse ponto específico aqui, ó, é o nível de água, né? Nível estático aqui, ó. Como está dizendo aqui, é o nível de água, nível estático. E o que isso significa, pessoal? Significa que aqui é o nível do lençol freático, tá? Aqui a gente pode ver que tem vários poços, né? Vários poços aqui. E aqui eu tenho um poço jorrante, porque ó, aqui eu também tenho um nível, né, uma superfície potenciométrica. Isso quer dizer que esse meu poço aqui está abaixo de uma superfície piezométrica, por isso que a água é jorrada nesse ponto específico, né? Se esse furo, nesse caso, tivesse nessa superfície potenciométrica aqui, não teria problema nenhum, porque ó, superfície potenciométrica para o aquífero C. Qual é o aquífero C? Esse aqui de baixo. Potenciométrica para o aquífero A, tá aqui. Cadê o aquífero B no caso? O aquífero B está aqui. Então por isso que ele é jorrante nesse ponto específico. Tá, mas aqui a gente consegue ver que eu tenho pontos de drenança, né, que a água vai infiltrando aqui e vai recarregando esse aquífero. Eu tenho pontos de drenança aqui também, e aqui eu tenho minha recarga, mas esse aqui de baixo eu não tenho recarga, por exemplo, porque ele está bem fechadinho, ele não tem drenança em lugar nenhum, né? Então a gente tem que conhecer esses nossos aquíferos, se ele é drenante, não jorrante, não jorrante, né? Como está essa superfície piezométrica dele, para que a gente possa garantir, pessoal, que ao alocar o nosso aquífero, se a gente vai ou não, né, ter ali a presença ou a possibilidade desse nosso material depositado que ele chegue no aquífero, que a gente faça uma contaminação, né? Então nesse ponto específico a gente tem que tomar muito cuidado.
Então aqui uma coisa que a gente tem também, né, é o componente quando a gente tem essa barragem de rejeito, de como que isso vai estar funcionando aqui com relação aos nossos diques de contenção, né? Então aqui eu tenho a altura da minha água, né, o talude montante que a gente tem, aqui um dique de contenção, e dependendo de como esteja esse nível de água com o nosso dique, isso pode gerar uma instabilidade sobre ele. Ah, Diego, mas esse aqui é um talude para, por exemplo, uma PCH, uma pequena, né, barragem para água, né, de recursos hídricos. Mas isso também pode acontecer para a barragem de rejeito. Tá, então a gente tem que tomar muito cuidado nesses pontos específicos, porque quando a água começa a infiltrar nesses nossos diques, nesses nossos materiais, a gente tem risco de acidente, né? Então aí a gente tem, por exemplo, o problema da liquefação, né? Que a liquefação, a água vai entrando nesse nosso material, que geralmente os nossos diques são feitos de material terroso, e ele vai consolidando aqueles fragmentos, né? Aqueles pedaços de material que estavam bem juntinhos, eles começam a ser retirados, e aí a gente começa a ter uma parte que era sólida, que ela começa a se misturar com a água e começa a ficar líquido, né? Então a gente perde a capacidade daquele material de se manter firme, né? E aí pode acontecer acidente, que foi o que aconteceu, por exemplo, que dizem que pode ter acontecido em Brumadinho, né? O processo de liquefação que foi fazendo com que a água infiltrasse na barragem na parte mais inferior, né, onde rompeu a parte mais inferior e assim terminou rompendo toda a barragem de uma vez. Né, então aqui a gente sabe que a água vem no rejeito e começa a se comportar como um fluido, escorre empurrando a estrutura até se romper, né, e depois, ao sofrer liquefação, a área afetada perde completamente a resistência, tornando-se um ponto de fraqueza. Tá? Então assim a gente pode ter que a barragem pode estar entrando em colapso a partir desse ponto. E aí a gente tem os riscos de acidentes associados. Tá? Então a liquefação do solo descreve o comportamento de solos que, quando carregados repentinamente, sofrem uma transição do estado sólido para o estado líquido, ou ficam com a consistência de um líquido grosso, né? E aí nesses casos que os acidentes podem vir a acontecer. Tá? Então, além disso, a gente precisa conhecer as propriedades geotécnicas do solo, como umidade, granulometria, teste de consolidação, pressão atriaxial e teste de estraçalhamento, teste de permeabilidade, capacidade de troca iônica de argilas, né, quando a gente tem uma camada impermeável, porque conhecendo essas propriedades, né, muito baseado na mecânica dos solos, né, que a gente tem essas informações, a gente consegue ter uma barragem mais ou menos resistente, né? Então, para as rochas deve-se incluir testes de cisalhamento ao longo das camadas fracas e permeabilidade de vários estratos, para garantir também que a gente tenha uma boa resistência nesse ponto específico. Um dos pontos que a gente pode fazer é usar a sondagem SPT, né, que é um teste de penetração padrão, na tradução livre do que está escrito aí, né, que é o Standard Penetration Test, é executado no transcorrer da sondagem ou percussão com o propósito de obter índice de resistência à penetração do solo. Então você vai lá causando impacto no solo e você vai ver o quanto você consegue penetrá-lo, né, de acordo com isso, com essa análise. Então ela consiste no reconhecimento dos tipos de solo, as respectivas espessuras de cada camada do terreno, e você vai vendo se você tem um solo mais forte ou não, e aí você garante, né, nesse caso específico, uma melhor resistência, né, dessa sua estrutura que foi montada. Então, como modelo de barragem de rejeito, pessoal, só para a gente finalizar essa parte de barragem de rejeitos, que ela é muito grande, mas não cabe a gente aqui ficar falando dela por completo, a gente tem 3 modelos básicos de barragem de rejeito, que são a montante, jusante e a linha de centro, né, aonde a gente tem a mais comum no Brasil era a de montante, né, mas devido aos problemas ambientais causados recentemente, ela está proibida de ser feita, e há
uma recomendação não, uma exigência que quem tem a barragem a montante refaça o seu sistema para que ela passe a ser ou de jusante ou de linha de centro, né, para que a gente possa ter mais segurança, e a gente vai ver agora o porquê disso, né? As barragens alteadas para montante constituem a forma mais antiga e simples, né, caracterizando a evolução natural dos procedimentos empíricos de deposição de rejeito, onde na etapa inicial da construção desse tipo de barragem consiste normalmente na execução de um dique de partida de terra compactada ou de enrampamento. Então o que isso consiste? Você constrói um dique e você enche o material. Depois disso, em cima desse material que já está de reenchimento, você coloca um novo dique e você vai fazendo etapa por etapa, né? Então, por razões técnicas e construtivas, o rejeito é então lançado a montante da periferia da crista por canhões ou hidrociclones, formando uma praia de deposição que servirá como fundação e fornecerá material para a execução dos alteamentos subsequentes. Então você vai subindo em cima do seu próprio material, né, do seu próprio rejeito, né? Esse processo é repetido continuamente até que a cota final prevista da barragem seja atingida, que é o que a gente tem aqui. Eu tenho um ponto inicial, né, eu tenho um ponto de partida, tenho meu rejeito aqui embaixo, né? Eu vou colocando material por cima. Depois que eu chego no nível desse meu rejeito aqui, eu construo um novo dique, faço um novo alteamento, né? E aí quando eu faço esse novo alteamento, mesma coisa, eu vou chegando no nível de deposição um pouco mais acima, né, dele. Quando eu chego num certo ponto de deposição, eu construo um novo dique e assim por diante. Então eu vou construindo dique após dique, né? Então aí, esse ponto específico, né, você está colocando o seu dique sobre o seu rejeito que já foi consolidado, né? Ou deveria ter sido consolidado, por isso que ele é tão inseguro, né? Apesar de bastante popular e utilizada pela maioria das mineradoras, a construção das barragens de rejeito com alteamentos sucessivos tem sido desaconselhada pela ABNT desde 93, e ainda assim, hoje, a gente está em 2020, mas até 2017, 2018 ainda era bem comum a gente ter o uso delas, né? Depois dos acidentes que aconteceram, realmente elas foram proibidas, mas ainda assim existia e demorou-se muito tempo para que elas fossem proibidas, né? Então, como o próprio texto fala, ele foi proibido em alguns países e agora ela também está proibido no Brasil, né? Por isso que muitas empresas estão passando por essa adequação. Então, no passado, o precário controle da qualidade empregado na construção dessas barragens implicou em numerosos fenômenos de ruptura, e a gente sabe que no caso do Brasil, esses fenômenos eles são infelizmente até bem famosos, né? Como é que era para passar um videozinho aqui? Né? Aqui é o caso do rompimento lá de Brumadinho, né? Então a gente pode observar, né, que a parte de baixo foi a que sofreu primeiro, né, que rompeu primeiro e depois veio tudo. E como a gente falou em desenvolvimento, aqui tem usina de financiamento, galpão, refeitório, né, e causou todo aquele desastre conhecido, né. Eu vou até passar o vídeo de novo para vocês observarem essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui é a que rompe primeiro, por isso que os especialistas consideram que aqui é um problema de liquefação, né, que causou isso tudo. Por esse motivo que a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto específico também, né, para evitar, né, problemas futuros. Um outro caso que a gente tem é a barragem a jusante, né, o primeiro caso, barragem a montante. Então agora é ao contrário do que a gente já estava vendo, né? Sua origem relaciona-se à necessidade de que os alteamentos não fossem executados sobre o rejeito previamente depositado e pouco consolidado. Então o que antes eu tinha toda uma deposição nesse ponto aqui, e eu vinha fazendo esses meus diques um em cima do outro, agora eu tenho aqui e eu vou aumentando esse meu dique no sentido contrário, né? Então, nesse sentido, a adoção das estruturas construídas pela técnica de alteamento para jusante possibilitou a execução de barragens de rejeito de maior porte e com fatores de segurança mais satisfatórios, né? Mas quando a gente já pensa, ele é de maior porte, ele é com uma segurança mais satisfatória,
logicamente ele é mais caro, por isso que ninguém fazia, né? Como eu falei para vocês, eu tinha um dique de partida, coloquei meu material, né? Coloquei esse meu material, cheguei aqui uma certa altura que eu tenho que construir um novo dique. Então o que antes eu construía nesse sentido, agora eu continuo esse meu material e observem que eu aumento minha área, né, minha área da base desse meu dique, deixando ele mais forte, né? Só que aí eu gasto mais dinheiro, né? Então a gente tem toda essa questão específica aí para que a gente tome cuidado também, né? Além disso, tem o sistema de drenagem, né, garantindo com esse dreno interno que a água não vai entrar no meu dique, então eu garanto a maior estabilidade dele também, né? Então eu consigo drenar essa água, quanto mais eu controlo as situações ali dentro, eu garanto uma estabilidade maior e mais duradoura, né? Então o meu sistema ele fica mais seguro por mais tempo. Então a vantagem do uso dele é que nenhuma parte da barragem construída sobre o rejeito previamente depositado e consequentemente pouco consolidado, o processo de lançamento e compactação da barragem pode ser controlada pelas técnicas convencionais de construção, então você consegue usar técnicas mais simples, mais fáceis de você estar lidando. O sistema de drenagem interna pode ser executado durante a construção da barragem, permitindo controle sobre a linha de saturação e aumentando a estabilidade da estrutura. Então aí você vai evitar com que você tenha mais processos de liquefação, porque você consegue drenar aquela região. E a barragem de rejeito construída pelo método ajusante resiste satisfatoriamente a efeitos dinâmicos como as forças sísmicas. Por aumentar essa base dele, ele fica cada vez mais forte. E a construção pode ser escalonada sem comprometimento da segurança da estrutura. As atividades de construção da barragem não provocam interferência nas operações de rejeito e não existem limitações técnicas quanto à altura da barragem. Então você consegue cada vez mais aumentá-la. A grande questão é, antes você tinha uma área que você especificava essa área, né? E nessa área específica que você tinha, você meio que ficava enclausurado, né? Agora você precisa ter inicialmente uma área menor e depois você vai crescendo a sua área de acordo com o crescimento dos seus diques, né? Para finalizar essa aula e essa parte de barragem de rejeito, a gente tem os alteamentos pela linha de centro, que é uma variação entre jusante, em que o alteamento da crista é realizado de forma vertical, né? E o primeiro alteamento é executado lançando-se aterro sobre o limite montante da praia e o talude de jusante do maciço do dique de partida, com os alteamentos subsequentes devendo ser coincidentes a esse eixo. Então é como se você viesse de um único ponto e você fosse fazendo descarregamento, e ele vai realizando todo o espalhamento do material, né? De uma forma geral, o método de alteamento pela linha de centro pode ser considerado uma solução geometricamente intermediária entre os métodos de jusante e a montante, agregando assim as vantagens e as desvantagens de cada um deles, né? Entretanto, o comportamento estrutural dessas estruturas encontra-se mais próximos do que a gente tinha na barragem a jusante, então ela é um pouco mais segura do que a montante. Então eu tenho um ponto inicial aqui que eu vou fazendo, né? Eu começo daqui e eu vou fazendo os alteamentos, né, a partir dessa linha de centro, sempre garantindo que esse material ele venha sempre para fora de onde eu estou fazendo a deposição dos meus rejeitos, né? Então aí é bem importante que a gente consegue, nesse caso específico, garantir a estabilidade também, né? E não precisa daquelas estruturas nem daquele espaço todo que a gente tinha no método ajusante, mas ainda assim é mais seguro do que o método montante. E aqui no meio, pessoal, a gente faz uma drenagem específica, né, para garantir que nesse ponto a gente vai, né, nessa barragem, a gente não vai ter acúmulo de água infiltrando ali dentro, para que a gente não tenha a instabilização desta. Tá bom, pessoal? Então essa aula a gente finaliza a parte de planejamento de barragem de rejeito e a gente começa na sequência, né, na próxima aula a gente vai falar sobre pilhas de estéreis. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais.